Teologia Sistemática 2, Introdução à Cristologia. Nós temos na introdução da lição 1, uma parte em que Paulo fala aos Gálatas sobre a plenitude dos tempos. São as estradas romanas, a língua universal grega, a Babel comercial em que se tornara a cidade de Jerusalém e o foco das atenções mundiais por ser o Oriente Médio um barril de pólvora já naquela época. E eu coloquei para vocês, eu postei um artigo bem detalhado mostrando cada detalhe, cada nuance desse evento, que é um evento histórico, e como que isso proporcionou a vinda de Jesus ao mundo de forma que o Evangelho pudesse alcançar as pessoas mais rapidamente e de forma mais segura. O texto número 1 da lição 1 nos fala sobre a pré-existência de Cristo. Vemos a passagem que é descrita de João capítulo 1, versículo de 1 ao 14, logo na página 23. Em seguida, nós continuamos com esse desdobramento e falando os aspectos bíblicos e teológicos com relação à vinda de Jesus. Uma coisa bastante interessante é nós notarmos que, segundo o ensinamento, Cristo é autoexistente, ou seja, ele tem vida própria. E ele é coexistente, ou seja, vive junto com os demais membros da Trindade. Porque nós cremos firmemente que Jesus é Deus. Sendo assim, ele possui os mesmos atributos de todos os entes da divindade. Na página 25, nós temos a encarnação de Cristo e vemos as declarações que o Verbo se fez carne, e isso é uma doutrina fundamental do cristianismo. Temos alguns desdobramentos para nós entendermos como que Jesus era Deus. Sendo Deus, o Filho primogênito, os anjos o adoram, os anjos lhe obedecem, os anjos lhe servem. Na encarnação de Cristo, que nós vemos na página 26, nós temos uma observação bastante interessante que eu gostaria de fazer com vocês. Ali no capítulo 27 de Mateus, versículo 34, está escrito que deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não o quis beber. A mesma coisa acontece em Marcos, capítulo 15, versículo 23. E ofereceram-lhe vinho misturado com mirra, mas ele também não tomou. Já na passagem em que fala em João, capítulo 19, versículo 29 e 30, está escrito que estava ali um vaso cheio de vinagre, puseram, pois, numa cana de isopo, uma esponja ensopada de vinagre, e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o espírito. E você vê a diferença das duas narrativas, tanto a de Mateus e Marcos, quanto a de João, que elas diferem. O que nós precisamos entender é que nas duas anteriores, tanto a de Mateus quanto a de Marcos, fala que foi oferecido para ele vinho misturado com fel, ou vinho misturado com mirra, que era uma forma de analgésico, era um entorpecente, para as pessoas que estavam para morrer, que estavam às vistas da morte, não sofrerem. Mas Jesus não tomou. Não tomou porque ele precisava passar por todo o sofrimento humano que a crucificação lhe proporcionava. Se por acaso Jesus tivesse tomado aquelas bebidas entorpecentes, ele teria morrido anestesiado. Isso não teria sido uma vitória, teria sido uma derrota, porque ele não teria experimentado como homem todo o sofrimento ao qual nós estávamos sujeitos em decorrência do nosso pecado. Já no Evangelho de João, registra que ele bebeu o que lhe foi ofertado, mas aí não foi vinho misturado com fel ou vinho misturado com mirra, mas foi vinagre que lhe ofereceram. O vinagre ele tem a capacidade de aumentar a nossa insalivação. Então ele proporciona um certo conforto, porque a sede era muito grande. E a sede que
que Jesus vivenciou na crucificação foi profetizada lá no Salmo 22, versículo 15, na parte B, quando ele diz que a língua se me apega ao paladar. A sede era tamanha que a língua estava grudando no céu da boca, de tamanha que era a sede. Da mesma forma também havia sido profetizado, como tudo na vida de Jesus, no Salmo 69, versículo 21b, e a minha sede me deram a beber vinagre, concluindo assim a profecia a respeito dessa passagem e esclarecendo por que em Mateus e Marcos fala que lhe foi ofertado bebida e ele não tomou, porque nessas duas passagens deixa claro que era um entorpecente, era vinho misturado com fel ou com mirra. Já na passagem de João, deixa claro que o que foi ofertado para ele foi vinagre, como nós vimos nas profecias dos Salmos 22 e 69, que se cumpriu a sede e o vinagre para acalmar a sede. E finalmente chegamos ao exercício do texto 1. Eu vou deixar aqui para vocês a correção dos exercícios para que vocês possam fazer as considerações nos livros de vocês e tirar as dúvidas dos exercícios realizados. O texto número 2 da lição 1 é sobre os títulos e os nomes de Cristo. Eu coloquei para vocês aí um jogo de palavras em hebraico para que nós possamos entender o nome de Jesus. E nós vemos aí os desdobramentos que a palavra em hebraico, o que ela significa e o que ela representou, não só na vida, na pessoa e na obra de Jesus, mas para também toda a humanidade. E eu deixo uma charadinha para vocês. Qual era o nome? Era Jesus? Era Josué? Ou era Oséias, o nome de Jesus? Porque nós vemos lá em Números, capítulo 13, versículo 16, que diz assim: estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar a terra. Ora, Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. E aí fica a dúvida, o que Josué tem a ver com Jesus? Mas na frente nós vamos aprender o significado do nome tão conhecido de Jesus, Jesus o Cristo. Que Cristo não era nome, não era sobrenome. Cristo era designativo da função dele. Cristo quer dizer ungido, assim como Messias, que quer dizer consagrado. Tudo isso são desdobramentos do nome de Jesus em função da obra que ele iria realizar. Outros nomes que nós temos para Jesus, outras formas pelo qual ele era chamado, Filho do Homem, que em hebraico é Bar Nashá. Lembre-se que homem em hebraico é Ish, Bar quer dizer filho, então Bar Nashá seria o filho do homem. Outra forma de identificar a Jesus é pelo nome de Filho de Davi, que fala sobre a sua linhagem messiânica, profetizada sobre Davi, que sempre haveria um rei segundo a sua descendência. E Jesus representa esse rei eterno que viria a governar não só o Estado de Israel, mas toda a humanidade. Jesus, na realidade, tem um nascimento humano, segundo Maria, mas ele também tem uma descendência divina através de Davi. Outra designação para Jesus é como Filho de Deus, e nisso nós vemos um sentido messiânico muito forte, quando vemos que até os demônios entenderam que era Jesus, o Filho de Deus. E é impressionante como a cegueira dos israelitas, apesar de tantas profecias, os judeus não enxergaram Jesus como filho de Davi. Tudo na vida dele havia sido profetizado, havia sido previsto e estava se cumprindo fielmente. E, no entanto, eles não enxergavam Jesus como o Messias prometido. Outra coisa referente ao Filho de Deus, que é notável, a questão em que fala lá em Gênesis, que gera muita controvérsia,
No capítulo 6 de Gênesis, versículo 1 e 2, fala assim: sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar sobre a terra e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Ainda existem teólogos e autores hoje que defendem a tese de que os filhos de Deus, narrado em Gênesis 6, versículo 2, são os anjos. E as filhas dos homens seriam as mulheres nascidas dos homens. E desse casamento que surgiram os gigantes. Só que isso não tem amparo bíblico. Porque Deus, primeiro, Deus nunca chamou anjo nenhum de filho. Como você vê que acontece com Jesus. Jesus, em momento nenhum, é igualado a anjo. E anjo nenhum é chamado de filho. Somente a Jesus é dado essa alcunha. Então, essa invocação com relação aos anjos, seus filhos de Deus, ela não tem amparo bíblico. Aí fica a dúvida, quem eram então os filhos de Deus e as filhas dos homens? Nós temos que entender que depois que Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden, eles tiveram filhos e filhas. Nós tivemos uma linhagem que foi fiel, que foi pia, que foi vinculada a Deus, que buscou a Deus, que cultuava a Deus, que era através de Sete, o filho que Adão e Eva teve depois que Caim matou Abel. E nós temos uma linhagem ímpia de Adão, que foi através de Caim, que foram as pessoas que saíram pelo mundo sem obediência à vontade de Deus. A Bíblia encaixa e sempre falou que todo aquele que faz a vontade de Deus são chamados por filhos de Deus. Então, os filhos de Deus são os descendentes de Sete, enquanto que as filhas dos homens seriam as filhas descendentes de Caim. E dessa união, que para Deus é impura porque juntou o ímpio com o santo, é que deu todo o desdobramento do livro de Gênesis, ali a partir do capítulo 6. Ainda falando com relação a Jesus como Filho de Deus, nós temos o sentido trinitariano, que coloca Jesus como uma das pessoas, das três pessoas da Trindade. Nós temos o sentido natalício, que explica a sua geração a partir do Espírito Santo, e o sentido religioso, que é o que nos leva todos os crentes do Novo Testamento a nos colocarmos, através de Jesus, como filhos de Deus. Falando agora um pouco sobre a palavra Senhor. Senhor era uma palavra muito dura, uma palavra muito forte para aquela época. Não era o Senhor como nós temos hoje em dia. A palavra Curios de Senhor era uma palavra que era uma designação de uma pessoa muito ilustre. Tanto que César reivindicou para ele que somente César poderia ser chamado de Curios. Qualquer outra pessoa que fosse chamada de Curios seria punido com a morte. E esse foi a grande questão que levou muitos cristãos à morte, porque eles se recusavam a chamar César de Curios, porque Curios era o nome da expressão divina através de Jesus. Só Jesus poderia ser chamado de Curios. Hoje em dia todo mundo chama Jesus de Senhor, que é a tradução de Curios. Mas na realidade, naquele tempo, chamar de Jesus de Senhor era punido com a morte, e muito cristão morreu para ser fiel a Jesus. Nós vemos agora a expressão, que a gente vê muito isso em João, quando fala que o verbo se fez carne, verbo indicação. Deus sempre é ativo, Deus nunca é passivo, Deus nunca é braços cruzados, Deus nunca é indolente. Deus está sempre agindo, sempre trabalhando, sempre se manifestando. E eu queria fazer um comentário para vocês com relação a isso, no final desse slide que vocês estão vendo aí, que diz assim: é por meio dele tem contato com o mundo, por meio de Cristo Deus tem contato com o mundo. Nós temos a imagem da divindade através de Jesus, somente através de Jesus. Deus não tem corpo, ele é espírito. Então Deus não tem mãos, Deus não tem olhos, Deus não tem cabeça, Deus não tem asas. Mas, no entanto, a Bíblia cita várias vezes expressões como os olhos, a menina dos olhos de Deus, ou te cobrirei com a minha mão, ou te abrigarei debaixo das minhas asas. Isso é uma forma de linguagem que a Bíblia usa, chamada de antropomorfismo, que é atribuir formas humanas
para que nós possamos entender um conceito. Quando a Bíblia fala que Deus cuida de nós como se fosse a menina dos seus olhos, ele está querendo dizer que ele tem um cuidado absurdo com a gente. Nós sempre protegemos os olhos porque os olhos é uma parte muito frágil do corpo humano e é uma parte que não tem conserto, não tem reposição. Se você furar um olho, não tem como substituir. Então, além de ser muito frágil, é insubstituível. Então você protege a todo custo. E assim é a proteção de Deus para com as pessoas a quem Ele ama. Então isso é uma forma de falar, uma forma de linguagem para expressar um conceito. É uma linguagem que nós chamamos de antropomorfismo, ou seja, atribuir formas humanas para Deus. A única forma humana que nós temos visível de Deus é através da pessoa de Jesus. Nós temos ainda sobre o servo de Yahvé, que é outra explicação, outra designação para Jesus, porque representa o sacrifício vicário, por isso que ele é servo, porque ele foi obediente. E nisso vem uma comparação que nós fazemos para efeito didático, para que nós possamos entender a constituição dos evangelhos. Nós temos ali no livro do Apocalipse, no capítulo 4, versículo 7, ele falando que e o primeiro ser era semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro, tinha o terceiro ser o rosto como de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Esta mesma designação de rostos, ela aparece em Ezequiel capítulo 1, versículo 10. E a semelhança dos seus rostos eram como o rosto de homem. E a mão direita todos os quatro tinham rosto de leão, e a mão esquerda todos os quatro tinham rosto de boi. E também tinham todos os quatro o rosto de águia. Todas essas figuras de rostos, elas se repetem nas designações dos evangelhos. Nós temos o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, e cada um evangelho representa Jesus de uma maneira. Mateus procura mostrar sempre Jesus como rei, por isso que ele faz muitas referências a Jesus ligado a Davi, por isso que Mateus usa muito a expressão filho de Davi, e sempre mostra Jesus em posição de realeza. Marcos, ele coloca Jesus como servo obediente, que foi obediente até a morte. Lucas, como filósofo, como teólogo, como grego, ele mostra o Jesus como homem que encarnou. João já mostra Jesus de forma divina, o Logo que se fez carne, o Verbo encarnado do Filho de Deus. Cada um desses evangelhos foi escrito para um povo. Mateus foi escrito para os judeus, por isso também ele retrata tanto a figura do rei através de Davi. Marcos escreveu para os romanos, um povo que era muito preocupado com a parte prática, ele era muito pragmático. Para o romano, que estava acostumado com essa figura do servo, porque ele escravizou todo o reino, todo o mundo conhecido da época, ele entendia muito bem essa figura do senhor e do servo. Lucas, como grego, escreveu para os gregos, e todo o seu linguajar, toda a sua retórica é muito rebuscada, é um evangelho escrito de forma filosófica para que os gregos pudessem entender a figura de Jesus. Já João escreveu para todos os povos da terra, para todos os gentios, mostrando que Jesus era um ser divino que veio coabitar conosco para nos trazer a grande obra de salvação. Por isso que cada evangelho é representado também, a forma da narrativa de Apocalipse e Ezequiel, por o rosto de um dos animais. Mateus retrata o leão, que é o rei. Marcos retrata o boi, que é o serviçal. Lucas retrata o próprio homem como homem. E João retrata Jesus divinamente como a águia, que está sempre nas alturas, sempre voando. Ainda sobre o servo de Yahvé, continuando, aí na página 35, o estado de humilhação, de escárnio, de desgraça, de opróbrio, ao qual Jesus se submeteu, que era o que nós merecíamos para que nós fôssemos libertos da escravidão, e foi condenado como um criminoso, no meio de criminosos. Cumpriu a vontade de Deus, o beneplácito de Deus, sendo sepultado com os ricos, mas a morte não tinha poder sobre ele. Não só porque ele era o Filho de Deus, mas porque ele não tinha pecado.
A morte é o salário do pecado. Jesus, como não teve pecado, a morte não tinha poder sobre ele. E como nós vimos antes, nos slides anteriores, Jesus tem vida própria. A morte não tem poder sobre a vida de Jesus, mas a sua morte era necessária para justificar a muitos pelo sacrifício que ele realizou. E assim poder estabelecer a justiça de Deus na terra e poder trazer o homem de volta à comunhão com ele, como nós vemos na página 36 do nosso livro. A encarnação redentora registrada nos testamentos. E a palavra Emanuel, que quer dizer Deus conosco, que também é um designativo da pessoa de Jesus, que representa também o que ele é, Deus conosco, Deus habitando entre os homens. Nós temos a sua divindade, a sua presença. Outros nomes de Cristo que eu gostaria de ressaltar aí na página 37, é quando ele fala na letra B em renovo, narrado em Zacarias capítulo 6, versículo 12. E fala-lhe dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis aqui o homem cujo nome é renovo, ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. A raiz da palavra renovo, que em hebraico é netzer. Netzer se desdobra em nazareno, em Nazaré, em Nazireu. E você vê de que forma as coisas se completam dentro da Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que ele vem surgindo como um renovo. E renovo, a palavra que foi traduzida para renovo, também se traduz para Nazareno, para Nazaré, que foi da onde ele foi chamado, Jesus de Nazaré. E era o que ele era, Nazireu, separado de todo o contexto daquela época. Chegamos aos exercícios do texto 2, e mais uma vez eu vou deixar a solução do exercício do texto 2 para que vocês possam fazer as devidas correções e assinalar as respostas no livro de vocês e se prepararem para a prova. No texto número 3 da lição 1, nós vamos estudar sobre a pessoa de Cristo. Aí algumas considerações sobre o que o cristianismo é ou o que Cristo representa para o cristianismo. Ainda na página 40, tem a passagem que fala lá em Lucas capítulo 24, versículo 27, sobre os discípulos que encontraram com Jesus no caminho de Emaús. E a Bíblia deixa bem claro que o Senhor Jesus começou por Moisés, ou seja, ele explana para os seus discípulos toda a trajetória de vida que ele teria que percorrer como homem, como redentor da humanidade, segundo tudo ficou registrado através dos escritos de Moisés. Isso é importantíssimo. Mas na frente nós vamos ver a questão da demitificação e da tentativa de tirar, desacreditar os livros de Moisés, colocar eles como ilusão, como mitologia, para que eles percam totalmente a credibilidade. Mas o próprio Jesus afirmou a credibilidade desses livros quando cita eles diversas vezes nas suas narrativas. Continuando com relação à humanidade de Cristo, na página 41, nós temos as provas da humanidade de Jesus. Página 42, tem uma coisa bastante interessante e muito importante que nós precisamos ver. A apostila fala, o livro fala que Jesus teve um crescimento normal, físico, mental, educacional e religioso. Naquele tempo, os filhos eles eram ensinados, quando era uma família pobre, pela mãe. Quando era uma família que tinha dinheiro, que tinha escravos, havia alguns escravos que eram separados para serem os tutores dos filhos durante a educação, durante a época de aprendizado das crianças. Era os aios, que depois deu origem aos pedagogos, os ensinadores de crianças. O que é importante para nós nesse ponto é que a educação de Jesus cresceu fortemente alicerçada, embora ele, como Deus, não precisasse disso, mas cresceu fortemente alicerçada nos ensinamentos da religião judaica. Ou seja, nós não podemos deixar
que as nossas crianças sejam só educadas dentro do cristianismo pela igreja. E isso é responsabilidade dos pais fazerem em casa, ensinar os seus filhos dentro da sã doutrina. Com Jesus foi assim, e esse era o exemplo. Algumas provas da humanidade de Cristo ainda, continuando na página 43. Agora um adendo que a apostila, o livro não fala, que eu gostaria de registrar algumas coisas sobre o caráter de Cristo. Nós vemos aí como ele foi amoroso, a sua humildade, como ele era equilibrado, tinha uma vida de oração, era um trabalhador incessante, não era dado à preguiça. E na página 44 ainda, tem duas coisas que eu gostaria de comentar com vocês. Para isso eu deixei essa passagem de João capítulo 20, versículo 25 a 27, que não está na apostila, não está no livro, mas que ela ilustra o que eu quero falar para vocês. É aquela passagem em que Tomé desacredita do ressurgimento de Jesus dos mortos, e Jesus aparece para ele e fala: põe aqui, Tomé, a mão no meu lado e vê as minhas feridas. Existe uma pergunta que é muito usada em gincanas evangélicas, bíblicas, se existe alguma coisa no céu feita pela mão dos homens. Sim, existe. As marcas no corpo de Cristo. Cristo será homem para sempre e carregará para sempre as cicatrizes que nós fizemos. Esse foi o preço pela nossa redenção. As marcas dos cravos nas suas mãos, nos seus pés, o furo da lança no seu lado, tudo isso ainda é preservado no corpo de Cristo. Então você pode dizer, existe sim coisas que o homem fez lá no céu, as marcas no corpo de Cristo. Outra coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que Jesus estava sujeito a todo tipo de tentação e provação semelhantemente ao homem. Ele poderia ser tentado porque ele herdou de nós, assim como toda a humanidade, através da maldição em Gênesis capítulo 3, 18, embora ele não tivesse maldição, mas ele herdou as debilidades que o nosso corpo está sujeito devido ao pecado de Adão, que destituiu o homem daquele privilégio, daquela vida plena que ele tinha junto com Deus. Tanto que ele herdou, inclusive, a morte pela qual Jesus passou por toda a humanidade. Na página 45 e página 46, nós vamos estudar algumas opiniões erradas acerca da pessoa de Jesus. E eu gostaria de frisar algumas delas. Por exemplo, a busca do Jesus histórico, que é uma tentativa de rejeitar a parte divina, espiritual da Bíblia. Os iluministas, para não criar um atrito com a humanidade de forma geral, não afrontar totalmente a humanidade, eles não declararam a Bíblia como um livro falível, mas como um livro histórico. Nada de sobrenatural, nada de anormal. Só que você tirar o sobrenatural da Bíblia, você está tirando Deus da Bíblia. A Bíblia é um livro sobrenatural. É um livro sobre Deus, sobre o amor de Deus para a humanidade. Relata e retrata todas as coisas divinas, os milagres, os impossíveis de Deus. Você tirar isso da Bíblia, você reduz ela a nada. Você desacredita nela totalmente. E essa era uma das tentativas na busca do Jesus histórico, de tirar tudo o que é sobrenatural e deixar só a historicidade da Bíblia. É como fazer uma coxa de retalho. Você tirar as partes que não te interessam e ficar só com as que te interessam, segundo a doutrina dos iluministas. Outra coisa que foi decorrente da teologia liberal é que dentro da teologia liberal nós tivemos dois grandes escritores, o Hermann Heimarus e o David Friedrich Strauss. Todos dois basearam-se na mesma tese, no mesmo tema, que Jesus era um líder apocalíptico e acreditava que com a morte dele viria o fim do mundo, viria o apocalipse. Então, de qualquer jeito, não haveria esperança de vida para ele. Ele foi uma pessoa que estava preocupado somente com ele mesmo e não com um legado com a humanidade. Friedrich Strauss foi mais adiante ainda com seu livro. Ele reduziu Cristo a uma criatura infame.
Já outro existencialista, o Rudolf Bultmann, que propunha a demitização da fé, ele trabalhou mais claramente em cima disso. Aquela ideia liberal lá, que eu falei para vocês há pouquinho atrás agora, de tirar as coisas, deixar só a historicidade, tirar as coisas que são sobrenaturais. O Rudolf Bultmann trabalhou muito em cima disso e criou a tese da demitização, que é demitizar, tirar o mito. Ou seja, tudo que é sobrenatural, tudo que é espiritual, tudo que não é científico, retirar da Bíblia. Ele trabalhou mais profundamente isso. Não foi ideia dele. E isso já vinha lá dos iluministas. Mas ele foi quem aprofundou e difundiu isso de forma que nós temos dentro do pensamento iluminista, dentro do pensamento científico, essa tese da demitificação do Jesus, da demitização da Bíblia, através da busca do Jesus histórico. Eu deixo para vocês aí mais uma vez os exercícios e a solução dos exercícios para que vocês possam conferir aquilo que vocês fizeram, corrigindo ali nos exercícios as partes em que estão erradas para que vocês possam ter certeza daquilo que vocês assinalaram. Chegamos finalmente ao último texto da lição 1, a impecabilidade de Cristo. Eu sei que esse assunto deu um pouco de trabalho, um pouco de dor de cabeça para algum de vocês, porque realmente é meio complexo. Como tudo que envolve Cristo é complexo. Ele é um ponto fora da curva. Ele é um ser iluminado, é um ser divino. É homem e é Deus ao mesmo tempo. Tudo com relação a ele é fora da cogitação humana. Na página 48 aí nós temos argumentos da impecabilidade. Uma coisa que eu quero deixar para vocês é que quando fala em impecabilidade, nós temos que pensar que o pecado ele pode ser praticado de 4 maneiras. Ele pode ser praticado por pensamentos, por palavras, por atos e ou omissões. Jesus não pecou em nenhuma dessas partes. Ele não permitiu que pensamentos negativos, pensamentos mundanos, pensamentos pecaminosos dominassem a mente dele. Não proferiu nenhuma palavra pecaminosa. Da mesma forma que ele não praticou nenhum ato pecaminoso e nem se omitiu diante da pecaminosidade. Nós vemos claramente, e isso é até uma parte que às vezes fica difícil para as pessoas entender, como é que Jesus, que é o príncipe da paz, expulsou os vendilhões do templo a azorrague, a chicotada, porque ele não foi omisso com o pecado. E ele mesmo explicou isso nessa passagem, que as pessoas não enxergam muitas vezes, que estavam fazendo a casa de Deus de local de salteadores, de ladrões. O que acontecia na realidade, naquele evento específico, era o comércio em cima das ofertas que eram levadas ao templo. A lei dizia que o animal que era entregue para ser sacrificado teria que ser sacrificado juntamente com o sacerdote e o ofertante. Aí o que acontecia? O ofertante entregava o animal para o sacerdote e o sacerdote pegava e falava para ele, não, deixa aqui que daqui a pouco eu mato ele, porque tem muita fila, muita gente, muito animal para matar, não dá para matar tudo ao mesmo tempo, mas vai em paz que teu pecado está perdoado. E o cara aceitava. Ele não tinha que aceitar, ele se omitiu. E aí o sacerdote pegava aquele animal e entregava para os vendilhões lá, para os cambistas, para revender esse animal para outra pessoa. Não é isso o que a lei determinava que fosse feito. Além de que, na troca, no câmbio da moeda para a compra das ofertas, porque você não era obrigado a levar um cordeirinho desde de Berseba ou de Dan até Jerusalém para ser sacrificado, não tinha como. Você poderia vender esse animal lá onde você estava e chegar em Jerusalém e comprar outro, igual também, perfeito, sem mancha, sem mácula, sem defeito, para entregar como teu sacrifício. E esse câmbio da moeda para a troca, para a compra, era sempre, o que Jesus falou, era 2 pesos e 2 medidas. E Jesus não admitiu isso, fazerem isso com a casa de Deus, a casa de Deus como instrumento para o pecado. Então ele agiu sem omissão. Quando teve que agir, ele agiu. Ele não se omitiu diante
do pecado que era praticado. Nós temos, pulando a página 49, que são os argumentos pró-pecabilidade e pró-impecabilidade, que é meio complicado isso aí, para explicar aqui. Isso aí nós temos que conversar pessoalmente sobre isso. Na página 50, tem uma explicação bastante interessante, quando ele fala logo no começo da página: a humanidade está agora em uma situação anormal. Nós, seres humanos, não estamos no nosso equilíbrio correto. O nosso equilíbrio foi quebrado com o pecado de Adão. Então nós não vivemos hoje numa situação normal. Nós estamos vivendo uma vida nascidos em pecado. Mas Deus não nos criou pecadores. Deus nos criou santos. Nós herdamos dos nossos pais o pecado que eles cometeram. E assim nós já nascemos fora do equilíbrio correto pelo qual Deus nos tinha feito. Jesus possui a mesma santidade de Deus, tanto que eu coloquei aí na tela para vocês essa passagem bíblica de João capítulo 8, versículo 46, ele declarando: quem dentre vós me convence de pecado? Jesus não estava, ele como homem, ele estava sujeito à tentação, mas ele tinha uma natureza diferenciada. Nós vamos ver mais na frente de que forma que essa natureza agia contra o pecado na vida dele. Vamos seguir que eu já vou explicar. Aí eu coloquei umas coisas fora do livro para vocês: a necessidade da humanidade de Cristo para ser nosso legítimo substituto, para ser nosso mediador. Aqui tem a fórmula do Antigo Testamento com relação ao pecado. Era o pecador, mais o animal, mais o sacrifício, mais o sacerdote, e havia expiação da culpa. Expiação não é remoção. Expiação é cobertura. Você, quando expiava a culpa, você simplesmente tapava ela até o momento em que ela fosse removida. Isso só aconteceria com o sacrifício perfeito de Cristo. Mas no Antigo Testamento era assim. Deus, na sua longanimidade, permitia que a culpa pelos pecados fosse coberta até o dia em que ela seria retirada. Essa é a fórmula do Antigo Testamento: pecador, animal, sacrifício e sacerdote. Já no Novo Testamento, a fórmula é pecador mais Cristo. Se você está em Cristo, você nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, está lá na Bíblia. Então a fórmula para a reconciliação com Deus, e agora não era simplesmente tapar o pecado, mas sim remover o pecado, te reconciliar com Deus, pecador mais Cristo. E essa fórmula do Novo Testamento, ela segue também uma matriz. Como eu estava explicando para um colega de vocês, que me fez uma pergunta no privado, eu estava explicando com relação ao batismo. O modelo de salvação hoje é assim: fé, salvação, batismo. Agora, algumas vezes acontece da pessoa, por ímpeto, ser batizada porque ela foi convencida de Cristo, mas ela não teve um encontro pessoal com Cristo. Só que aí, no decorrer da convivência com a igreja, da leitura da Bíblia, da oração, da convivência com os irmãos, do conhecimento, vim conhecendo Deus, vim conhecendo Jesus, vim conhecendo o Espírito Santo, de repente ele abre o seu coração realmente e recebe a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas ele já foi batizado. Então a fórmula ficou invertida. Ficou batismo, fé, salvação. Mas não importa a sequência. Importa é que seja cumprido esses 3 requisitos da fórmula do Novo Testamento: pecador mais Cristo, com fé, salvação e batismo. Vem na página 52, pulando a 51, o que as Escrituras dizem com relação a isso. Na página 52, que é a continuação, Jesus poderia pecar? Não. Por que Jesus não poderia pecar? Nós vemos que o homem, como eu falei ali atrás para vocês, o homem está numa situação anormal da sua natureza. Então, as motivações do homem são motivações erradas. Nós somos induzidos por desejos que não são segundo a vontade de Deus. Nós só passamos a conhecer, a entender e a seguir a vontade de Deus depois que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador.
Antes, nós somos movidos pelos nossos próprios desejos. A Bíblia fala isso claramente. Nós somos tentados de dentro para fora. São os nossos desejos pecaminosos que nos levam a buscar o pecado. Não é o pecado que aparece para nós e nós vamos atrás dele. Não, ele já existe dentro de nós. Nós só buscamos fora aquilo que já existe dentro da gente. Jesus não foi tentado de dentro para fora, ele foi tentado de fora para dentro. Só que dentro dele a natureza estava preservada, a natureza divina estava preservada. Então ele não sofria aquele assédio como nós sofremos, porque o pecado que nós buscamos não está no mundo, ele está em nós. Você vê claramente isso. Analisando Gênesis capítulo 3, versículo 6, juntamente com Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15, olha lá o que fala em Gênesis 3, 6. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tu vê, é uma coisa que já é movido pelo desejo dela. O tempo todo foi desejável, desejável, desejável. Ela sabia que era pecado, que não era para comer, mas ela desejava aquilo. Aquilo foi uma coisa que veio de dentro. No caso da Eva, foi pela motivação errada. Porque ela foi mal doutrinada por Adão, que não colocou para ela toda a vontade de Deus com relação ao domínio do fruto do conhecimento do bem e do mal. Como ela teve má instrução com relação a isso, ela olhou, poxa, não vejo nada de errado nesse fruto, qual é o problema? Não está bichado, não está podre, não está velho, não está estragado, qual é o problema de comer? É tão gostoso como qualquer outro fruto. E aí que entra aquilo que a gente fala. Existe uma doutrina teológica de outras religiões aí, que associa o fruto do pecado do jardim do Éden à maçã. Nós não sabemos se é a maçã, de repente até é a maçã. A Bíblia não diz que fruta que é, diz que é uma fruta, mas não diz que fruta que é. Pode ser maçã, pode ser pera, pode ser pêssego, pode ser até uma fruta que nós não conheçamos, que esteja guardado lá no Jardim do Éden até hoje. Nós não sabemos que fruta que é. Então, pode ser até que seja realmente a maçã, mas nós não podemos associar isso à maçã. De qualquer jeito, era uma fruta que a Eva olhou e viu, não tem nada de errado. Qual o problema? Qual o problema de comer a fruta? O problema é que Deus tinha falado que não era para comer. Só que o desejo de comer a fruta foi maior do que a vontade de obedecer a Deus. E aí em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, ele deixa mais claro isso aí, ó. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, ou seja, pelo seu próprio desejo. Então, o desejo, havendo concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Então, cada um de nós é atraído e tentado por aquilo que nós desejamos. É aquilo que eu falo para vocês. O diabo, ele está nos vigiando o tempo todo. Quando eu falo diabo, eu falo em demônio de forma geral. Ele está nos observando o tempo todo, ele conhece teus desejos, ele sabe o que você gosta, o que você não gosta, ele está te observando, te observou a vida inteira. Então a pessoa que é fraca para o alimento, que tem tendências à glutonaria, o que o diabo vai botar na frente dele? Só pecados de comilança. Só comida para ele se enfastiar e cometer pecado. Se a pessoa tem fragilidade na parte financeira, o que o diabo vai fazer? Vai criar situações na vida dela que ela vai ter contato com dinheiro alheio com facilidade de poder lançar a mão dele. A mesma coisa acontece com adultério. Quando vê que um irmão ou uma irmã é frágil nessa parte, ele vai sempre botar essa pessoa, vai criar uma situação que essa pessoa vai estar em condições de cometer o adultério. Porque ele já sabe qual é o desejo do teu coração. Só que Jesus, você olha, Jesus era homem, Jesus era humano, mas Jesus também era divino. A natureza do pecado não existia na natureza dele. Então, nós somos regenerados, aquilo que eu já falei para vocês, regen, vem de dentro dos genes, vem de dentro para fora. Nós somos transformados de dentro para fora com um novo nascimento. Jesus não precisava ser regenerado porque a geração dele era santa. Jesus tinha a mesma santidade de Deus. Qual é a santidade de Deus? É de não desejar o pecado, desejar somente as coisas de Deus, ser fiel em tudo à vontade de Deus, buscar primeiramente a vontade de Deus. E era isso que ele fazia. Então, os pecados se mostravam para ele, mas para ele aquilo não tinha valor, não era o desejo do coração dele, como é o desejo do nosso coração pecaminoso. E aí vem toda
as fontes de males. Então, por que Jesus não poderia pecar? Porque ele não tinha o desejo do pecado no coração dele. Então, tudo que se mostrasse para ele era de fora para dentro. Não entrava para dentro do coração. Ele não permitia que entrasse, porque lá não existia. Agora nós já temos dentro do nosso coração o pecado. E aí fica complicado, né? Fica difícil resistir. Só pelo poder do Espírito Santo na vida da gente, para nós resistirmos ao pecado que tanto desejamos. Porque o pecado se mostra sedutor. O pecado nunca vai se mostrar para ti como uma coisa hedionda, uma coisa horripilante, uma coisa detestável. Ele sempre vai ser bom, vai ser agradável, vai ser gostoso, vai ser prazeroso. E aí você vai desejar e vai buscar e vai consumar e vai morrer. Essa é que é a realidade espiritual. Então, por isso que Jesus não poderia pecar, porque ele não tinha dentro da natureza dele esse desejo pecaminoso pelas coisas contrárias à vontade de Deus. Temos aí, concluindo não só o texto 4, mas concluindo também a lição 1, os exercícios com as respostas para vocês fazerem as devidas correções ou os acertos que vocês fizeram e poderem estar aptos a realizar a prova sem dificuldade alguma, porque conseguiram atingir os objetivos da lição. Meus queridos, termino aqui a lição 1 e em breve estarei postando a lição 2 para vocês.